Esse daqui é um dos produtos mais ousados que eu já vi nesse canal. 2026 tá começando leve, graças a Deus. Esse daqui é o B13, é um monitor da Bigme, e a Bigme, quando você vê por aqui, você já sabe que tem um detalhe muito particular, porque a gente tá falando de uma tela e-paper. Pô, papai, mas o que é o e-paper? Que basicamente, pessoal, é aquela telinha do Kindle. Pois é, vocês que estão aí no hábito do IPS, do LED, cara, isso daqui não tem nada a ver. É por isso que inovador seria uma palavra exagerada, mas ousadia, cara, com certeza. A gente tá falando de 13.3 polegadas. Em termos de design, a Bigme não costuma decepcionar a gente. Não esperava nem sequer essa capa aqui, ó, que vai fazer com que ele funcione basicamente como um tablet, né? Você botou ali em cima da sua mesa, pode apoiar ele aqui nas ranhuras, né, se eu posso dizer assim. Conectou no seu computador, fica em pezinho, show de bola. Essa parte aqui de trás tem um ímã que mantém a tela, bem legal, cara. Vamos olhar pra ele aqui já em detalhe. Vamos ver por hora que mais vem aqui na caixa. A gente tem, por incrível que pareça, um controle remoto. Aqui, realmente, tu não tá esperando, malandro. Além do mais, guia de início rápido, um primeiro cabo aqui que é um HDMI standard para um mini HDMI, o que é muito normal nesses monitores portáteis. Espera aí que não acabou. A gente vai ter também um USB-C para um USB-C. Nesse caso aqui, pela espessura do cabo, eu diria que também serve para transmissão de dados. Vou arriscar dizer que assim como a Arzopa, você deve conseguir conectar esse monitor aqui via USB-C do seu computador para ter uma alimentação só. Vamos ver. Fone de ouvido diferenciado, com aquela entradinha muito parecida com a dos AirPods. E uma entrada 3.5mm, tá? Normal. É muita caixa. O que é isso aqui? São acessórios? Rapaz, tô perdido e chocado. Beleza, a fonte tá aqui. Show de bola. Acho que entendi. Para dar uma economizada, eles colocam uma fonte que tem um adaptador que você vai escolher por aqui, né? Qual é a sua tomada? Essa daqui é americana, essa daqui parece também com a americana. Essa pode ser tanto padrão europeu como brasileiro. Esse aqui é o padrão lá pros ingleses. Show de bola, cara. Inteligente. Vamos lá agora dar uma olhada na peça principal aqui desse tabuleiro. Temos aqui um acabamento prateado muito bonito, uma basezinha emborrachada, o logo aqui na frente. Dá pra vocês terem já um spoiler aqui, né, do que é essa tela e-paper. Não que vocês não conheçam, tá? Mas enfim. Na lateral aqui, entradinha pros fones de ouvido. Isso daqui parece ser ou alto-falante ou vai ser uma entrada de ventilação. Acho que é alto-falante, tá? Não faz o menor sentido ser entrada de ventilação. Desculpe a minha ignorância. E pra finalizar aqui, a entrada mini HDMI, duas entradas USB-C e um botão aqui, ó, de ação. Deve ser pra você, de repente, fazer algumas configurações aqui da sua tela. Por os que se perguntam, tá? Vai ter compatibilidade com Windows, com Mac, pouco importa, é um monitor. E um detalhe é que é touch. Aí você não tava esperando. A minha curiosidade do momento é ver se ele vai funcionar, na verdade, só com USB tipo C. Ou se vai haver uma necessidade de deixar ele na fonte, porque aí são duas coisas plugadas, né? Fica meio esquisito na estética. Vamos descobrir isso agora. O LED do botão de ligar acendeu, vamos ver. Faz sentido porque o consumo de energia de uma tela dessa aqui, cara, é baixíssimo. A gente tá falando de 12 volts e 3 amperes, é quase nada. Mas como também eu não entendo nada de eletrônica, não tá funcionando. Realmente vamos ter que ficar com duas coisas plugadas aqui. Admito uma pequena decepção. Mas beleza. Foi, liguei, tá aqui a tela. Magic. Deixa eu botar aqui na câmera de cima, senão você não vai ver nada. Tcharam! Então, olha, a gente tem tanto o ajuste do brilho como um ajuste de temperatura de cor. Já vou explicar o porquê disso, tá? Inclusive, pra quem que esse monitor aqui foi mais ou menos pensado. Vocês podem ver que agora a gente tá numa temperatura de cor um pouco mais branca e se eu aumentar aqui, ó, ele vai ficando um pouco mais quente, beleza? Eu vou deixar aqui no mais branquinho, tô de boa. Acho que assim já fica confortável. Bom, a taxa de atualização é aquilo que você já espera desse tipo de monitor. Vai ser aqui mais lento, mas não tão lento quanto eu tava esperando. Inclusive, a resolução dessa tela aqui, por incrível que pareça, é uma resolução alta. Mas, ó, se liga só no tempo de resposta. Enquanto eu movimento a janela aqui, ó, vocês podem ver que acompanha direitinho, mesmo tendo uma taxa de atualização baixa. Volta e meia tem que rolar aqui uma atualização da tela, que é para evitar o ghosting, né, a sujeira que pode ficar por aqui. Porque essa tela, pessoal, o e-paper por si só como tecnologia, ela é uma tela de camadas físicas com tinta eletrônica. Então é praticamente magnético o negócio. Então é normal que deixe rastro. Para quem tem Kindle, você já sabe o que eu tô falando. Então, tipo assim, vir aqui e arrastar essa janela vai deixar um rastro aqui, ó. Fica meio esquisito. E é por isso que a gente tem que, volta e meia, dar uma atualizada aqui na tela. Eu acho que dá pra fazer tanto aqui com esse botão do controle remoto, como se você apertar uma vez aqui no botão lateral. Realmente serve pra isso. Eu quero só ver, cara, a resolução dessa tela aqui. Olha, a gente pode ir até 3200 por 2400. Essa altura do campeonato você já deve ter percebido que, não é um monitor pra todo mundo. Então ele vai servir pro quê e pra quem? É pra você assistir vídeo? É pra você ficar procrastinando em rede social? Não! Fui claro? Então vamos lá. Entretanto, essa tela, ela é perfeita
feita para quem lê muito. Se você tem um trabalho que envolve ficar de frente para uma tela de computador o dia inteiro lendo o documento, não quero ser o portador de más notícias, mas você tá vendo esse óculos que eu tô usando aqui, ó? Isso daqui é puramente o resultado de anos e anos na frente do computador. Esse óculos que eu uso, ele tem um bloqueio para luz azul, tá? Eu não pedi, foi o médico que mandou, porque isso prejudica a longo prazo. Eu não precisaria de óculos se eu não tivesse passado anos na frente da tela do computador, por exemplo. Então, para você que tá procurando uma tela feita para você passar quanto tempo você quiser aqui observando, lendo documentos, analisando arquivos e tudo mais, essa tela extra, ela é simplesmente perfeita. Não tem nada que vai de encontro a isso no mercado hoje. Como eu falei para vocês, não é um produto inovador, porque ele simplesmente pega uma tecnologia que já existe e ele traz para um novo público que estava ali de repente precisando. Pode ser que seja poucas pessoas, é nichado, tá? Em nenhum momento eu não disse que é nichado, mas que é útil, que ele entrega o que ele se propõe, sim. Inútil de maneira nenhuma, pô. Ele tem um outro defeito aqui que eu vou falar com vocês já já, que não tem nada a ver com o uso, mas inútil não é. Ele só de repente não foi feito pra você. Ó, inclusive o alto-falante aqui é bem decente, tá? Eu acho que está no volume máximo aqui, senão vamos aumentar aqui, ó. Deixa eu ver se... Ó, volume máximo. E a solução que ele encontra é... Tá ótimo, tá ótimo. O videozinho do PH, que eu não conheço, mas gostaria muito de conhecer, inclusive, tá? Fica aqui o meu apelo. Mas só pra testar o áudio e também mostrar pra vocês como é que funciona essa questão do vídeo, tá aqui, cara. Deixa eu atualizar essa tela aqui, ó. Mas vai acabar ficando rastro, beleza? E se eu colocar aqui em tela cheia, tá vendo? Não é feito pra isso, cara, de maneira nenhuma. Agora, se eu abrir aqui um livro em PDF, vocês já conseguem ver que o texto, além dele ficar muito mais nítido, você tem essa vantagem no conforto da leitura. Dá pra você passar horas aqui sem problema nenhum, lendo seus livros exatamente como você faz aí no seu Kindle. Com a diferença de que você tem que volta e meia dar uma atualizada aqui para evitar o ghosting na tela. Mas é realmente impressionante o quão nítido fica o texto nesse tipo de tela aqui. Então, pro público ao qual ele foi feito, ele foi projetado, ele entrega exatamente aquilo que promete. Mas eu falei pra vocês que tinha um defeito, não falei? Falar pra vocês que eu não sei se tem muito por onde correr. Só que mais de 500 euros, vou admitir que ficou salgado. Desculpa, Bigme, tá um pouco salgado. Nem cheguei a fazer conta, tá? Pra ver quanto que vai sair no Brasil se você importar. Vou fazer o seguinte, vou deixar ou linkado na tela, ou vou deixar um outro link aqui no AliExpress pra você ir lá e ver como é que vai ficar essa situação. Mas num primeiro momento o preço choca. Então na lista aqui do checklist de vantagens e desvantagens, é um bom produto, entrega aquilo que promete pra quem ele promete. O design é maneiro, mas o preço, rapaz, ficou difícil. Acabei de me lembrar aqui, inclusive, que eu não testei o touch, né? Mas tá aqui, ó, funciona bem, tá bom? Não sei se tem alguma coisa específica pra testar quando se trata de touch, mas tá ótimo, funciona também muito bem. Tudo bem que a Apple não é otimizada aqui pro touch, então você não vai ter botões largos ou, sei lá, algumas coisas no Windows são melhores pra isso, porque tem dispositivos que usam o touch com mais frequência. Mas porque ele se propõe também, tá entregando sem grandes atrasos assim. Enfim, curtiu o vídeo? Consegui te ajudar com o B13? Like por aqui, se puder deixar um comentário, cara, vai ficar sensacional, assim, um vídeo, ó, sobe, é só alegria. Se você quiser acompanhar promoção, novidade do canal, trocar ideia, meus grupos do WhatsApp, tá? Já tem mais de um, então corre pra você não chegar no grupo número 10, ou também no Telegram, o que você preferir. De toda forma, o conteúdo entre todos os grupos, ele é perfeitamente compartilhado. Os links vão estar também aqui na descrição, os 3 primeiros manda ver. Se você comprar o B13, cara, volta aqui porque me interessa saber o que você achou do resultado. Obrigado a Bigme, tá? Por mais uma vez confiar no canal para poder trazer uma análise, como sempre, cara, com o máximo de transparência que eu posso. Um abraço para você que ficou aqui até agora, muito obrigado, valeu, até a próxima e tchau!